Meus amados irmãos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos de volta trazendo o 24º Devocional da Família, que traz o tema: em famílias fortes, a paciência está presente. Amados e queridos irmãos, deixa eu lhe fazer uma pergunta, você que está nos assistindo pela primeira vez e a você que faz parte do canal. Você nunca perdeu a paciência com ninguém dentro da sua família? Você nunca perdeu a paciência com a sua esposa? A sua esposa nunca perdeu a paciência com você por algo que você tenha feito? Nunca houve impaciência entre os filhos, entre os irmãos, entre os membros da família? A sua família sempre está em harmonia, nunca houve conflito? Porque na verdade são os conflitos que nós podemos exercer tanto a impaciência como também a paciência. E é sobre isso, amados e queridos irmãos, que nós estaremos a conversar a partir de agora. Eu me chamo pastor Ezequiel Pereira. Seja bem-vindo, você que está me assistindo pela primeira vez. Que o Deus eterno esteja derramando das suas copiosas bênçãos em Cristo Jesus. E se você quer permanecer recebendo em sua casa os vídeos, é só fazer aí a sua inscrição. Faça agora a sua inscrição no canal e acompanhe todos os dias o devocional da família. Esse canal ele foi feito exclusivamente para relacionamento conjugal e familiar. Após, você vai também ativar o sininho, porque ativando o sininho você vai estar recebendo assim as notificações. E após ativar o sininho, você vai deixar aí o seu like, a sua curtida. Agora, algo muito importante que você não pode esquecer após ver todo o vídeo é você deixar logo abaixo o seu comentário. Eu preciso saber se você realmente gostou do vídeo ou não. É muito importante para mim, para que eu melhore em alguma coisa e assim eu possa estar cada dia mais me aperfeiçoando naquilo que eu estou a fazer no momento. Amém? Então vamos agora para um versículo da palavra de Deus. Vamos ler em Gálatas, capítulo 5, verso 22 ao 23. Me acompanhe aí na Bíblia, por gentileza. Diz assim: mas o fruto do Espírito é o amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E é justamente, amados e queridos irmãos, sobre paciência que nós estaremos a conversar neste momento. Muitas das vezes nós, dentro do círculo familiar, perdemos a paciência com alguém, com algum membro da família, e é uma das coisas que nós precisamos exercitar, é a paciência. Dentre as virtudes do chamado fruto do Espírito está a paciência. Um fruto muito importante que nós, como servos de Deus, precisamos buscar. Às vezes nós estamos muito preocupados com os dons espirituais e esquecemos dos frutos do Espírito Santo, que demonstra o nosso caráter para a sociedade e principalmente dentro da família e na igreja aonde nós nos congregamos. Em muitas traduções encontramos também a palavra longanimidade para a paciência. Ambos trazem a ideia de perseverança. A paciência pode ser definida como a virtude de manter um controle emocional, equilíbrio. E aí vem um outro fruto muito importante, que é o domínio próprio. Tem que andar junto tanto a paciência como o domínio próprio. Por quê? Porque tem momento que realmente nós, dentro do âmbito familiar, perdemos a paciência, mas aí entra o fruto do domínio próprio e você domina o seu temperamento. Quero dizer que temperamento não se muda, ele se molda pelo poder do Espírito Santo de Deus. Então nós entendemos que a paciência pode ser definida como uma virtude de manter um controle emocional equilibrado. Antes de tu fazer alguma bobagem, respira fundo, não é isso? Sem perder a calma ao longo do tempo. Meu irmão, toda família passa por dificuldade, toda família tem conflitos
somos pessoas diferentes uma da outra, nós falamos isso no vídeo passado. Em outras palavras, a habilidade de aprender, ou seja, temperamento é a habilidade de aprender a respeitar o tempo do outro. Respeite o tempo do outro, de tolerar os erros ou fatos indesejáveis, suportando incômodo e dificuldade de uma maneira tranquila, sem se perturbar, na calma. As coisas estão aí ruins, alguém lhe fez algo ruim, mas você é paciente, vai lá, conversa, né? Tem diálogo entre os membros da família, você exerce isso e as crianças que estão ali no seu convívio familiar aprendem com você. O desenvolvimento da paciência, como desenvolver? Contribui para o fortalecimento do caráter. Tem que fazer parte do caráter cristão a paciência, a tolerância, a longanimidade, irmão. Tem que fazer parte, e isso precisa primeiro ser exercitado dentro da família. É a primeira escola dos seus filhos. Você é um educador, você tem que ser paciente quando os seus filhos erram, ser tolerante quando os seus filhos erram de alguma forma. Não é aceitar o pecado do filho, claro que não, mas você tem que ser paciente, né? Então contribui para o fortalecimento do caráter, pois quanto maior a capacidade de suportar as adversidades com calma, até para mim que estou falando com você, calma, mais forte a pessoa se torna interiormente. Com o tempo nada mais o perturba. Eu conheço pessoas que a casa está pegando fogo, ele chega, briga de todo lado, ele chega, calma minha filha, calma, eu vou comprar sua chapinha, eu só fiz esquecer, mas eu vou amanhã no shopping. Então nós precisamos entender, amados e queridos irmãos, que a paciência precisa ser desenvolvida na família. É a mesma paciência que encontramos em Deus. Se Deus não fosse paciente comigo, pastor Ezequiel, eu já seria consumido, já seria, todo dia eu peco contra ele, todo dia eu faço coisas que não devo. E aí em 1 Pedro, capítulo 3, verso 9, fala da paciência do Senhor. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Se Jesus não tivesse paciência comigo, eu iria para o inferno logo da primeira lapada, vamos dizer assim, né? Em Êxodo, capítulo 34, verso 6, e passou adiante de Moisés, proclamando: Senhor, Senhor Deus, compassivo, misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade. Não há quem possa exercer a paciência se não amar. É um fruto do amor, é um fruto do Espírito Santo de Deus. Então nós precisamos entender, como servo de Deus, quando o fruto do Espírito, a paciência, está presente em cada membro da família, sempre haverá espaço para uma segunda, uma terceira chance. Sempre haverá espaço para o perdão. Sempre haverá espaço para uma chance. Errou aqui, errou. Seja paciente. Meu filho, eu já te falei que não deve ser feito assim. Conversa com ele com paciência. Mostra como deve ser feito, não é isso? Sempre haverá força para caminhar mais uma milha. Aqui nós podemos entender que a palavra de Deus fala em 1 Coríntios, capítulo 13, verso 14, que um dos pilares do amor é a paciência. O amor é paciente. Sendo assim, quando o amor está presente nas relações familiares, a paciência brota de maneira natural. É um fruto do Espírito Santo, então brota de maneira natural. Quantas vezes a ira pode dominar as relações familiares? Você pode se irar? O crente pode se irar? Claro que pode, irmão. A ira não é pecado. Deixa eu ler aqui um versículo da palavra de Deus que fala sobre a ira.
Éfeso capítulo 26, versos 27. Se alguém ficar com raiva, não deixe isso, faça com que peque e não fique o dia inteiro com raiva, ou seja, com ira. Não dê ao diabo oportunidade para tentar vocês. Em outras versões diz assim: ireis, mas não pequei. Eu vi um pregador dizendo que a ira é santa, né? Então nós observamos aqui quantas vezes perdemos por completo a paciência com o cônjuge, com os pais, com os filhos, com a sogra, com a nora, irmão. A ira faz parte das emoções e não podem pensar que ela não existe na vida de um cristão. A ira faz parte das emoções do ser humano, é natural. Agora o autor diz aqui que nós não deixamos o diabo, dar oportunidade ao diabo para nos levar a tentar contra o nosso próprio Deus ou contra alguém no momento de ira. O que isso quer dizer? Isso significa que em alguma ocasião até necessário que ficamos irados. Há ocasião que nós precisamos nos irar, e vou lhe dizer por quê. Mas essa ira deve ser entendida como um tipo de indignação que se mostra na defesa da justiça. Você está vendo algo acontecendo que é injusto, você se ira para tentar trazer justiça naquilo que está acontecendo. Até aí, tudo bem. Isso é, a ira nesse caso é uma justa indignação. Querido, nós precisamos, como servo de Deus, entender que todos nós nos iramos. Vai acontecer isso dentro da família. Vai ter que ter paciência, meu amado, né? Quando, no entanto, um marido e uma esposa, nós falamos sobre isso, e o sogro, nós precisamos desenvolver o fruto do Espírito Santo. Quando a paciência está presente nas relações familiares, há uma tolerância para com os pontos fracos do outro. Meu irmão, todos nós erramos. O maior erro do ser humano é achar que ele não vai precisar de que alguém entenda no dia que ele erra, porque ele vai errar. A Bíblia diz que nós devemos ser misericordiosos. Por quê? Porque um dia nós vamos precisar que alguém seja misericordioso comigo, com você. Então você tem que ser paciente com as pessoas, porque um dia, por mais que você tente não fazer, alguém vai ter que exercitar a paciência contigo. E isso principalmente dentro da família, né? A paciência é uma virtude a ser cultivada em cada membro da família. É uma virtude, amado, a ser cultivado a cada membro da família. E nós precisamos, como servo de Deus, entender isso, porque se você não cultivar a paciência, você vai trazer para dentro da sua família, ou para você mesmo, ira, desentendimento, né? Quando se constrói uma família, é preciso ter em mente que será necessário ter disposição para abnegar do individualismo, de ser individual, não é isso? Renunciar a algumas coisas e querer manter um relacionamento saudável e equilibrado com todos os que vamos passar a conviver. Santinho, tu que pensa em casar, tu tem que exercitar a tua paciência, meu irmão. No casamento vai ter conflitos e precisa você ser paciente com a sua esposa. Namoro é uma coisa. No tempo de namoro você não sabe os defeitos de ninguém, meu querido. Mas a partir do momento que você casa, você começa a ver os defeitos, e aí você precisa ser tolerante, paciente, para que a relação se prolongue. Senão você vai logo se divorciar, o que está acontecendo hoje em dia, né? Romanos capítulo 5, verso 3 até o 5, fala da paciência. Olha aí. E não somente isso, mas também nos gloriamos na tribulação, sabendo que a tribulação produz paciência. Tribulação, conflito dentro de casa vai produzir também paciência. Não há como nós produzir esses frutos se não tivermos dificuldade, tribulações e aflições na nossa vida. E a paciência, a experiência. Como é que tu vai ter experiência para ajudar alguém, para aconselhar alguém, meu irmão, hein? Como? Se você não passa dentro da sua família por dificuldade, se você não exerce a paciência. E a experiência, a esperança.
E a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito que nos foi dado. Amado, precisamos ser pacientes, principalmente se você é pastor. Se você é pastor, tem irmão que todo dia aceita Jesus e outro dia erra. Tem que ser tolerante, tem que ser paciente. No convívio familiar, a paciência é fundamental para manter a tranquilidade do lar. Há diferenças ou diferentes opinião e modos distintos de encarar o mundo são comuns em qualquer relação familiar. E apesar de não ser fácil de administrar, precisa ser respeitada. Querido, que o Deus eterno possa estar te abençoando poderosamente em nome de Jesus. Eu acredito que a paciência é um fruto que nós devemos cultivar e primeiro exercer, né? Muitas pessoas são impacientes, eu já vi pessoas perder a cabeça, até mesmo servo de Deus, em situações que ele deveria demonstrar totalmente diferente. Que você seja paciente e use também um dos frutos que é muito importante, domínio próprio. Domine o seu temperamento, feche mais a sua boca para não destruir o seu convívio familiar. E Deus em Cristo te abençoe, em nome de Jesus.